E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero falar sobre a importância dos nossos antepassados, em especial os nossos pais, né? Eu quero começar esse vídeo lhe fazendo uma pergunta. Você tem sido grato à sua família, aos seus pais, por tudo que eles lhes proporcionaram, mesmo com as dificuldades, mesmo com as limitações que talvez tenham sido colocadas também para você? Então, muitas vezes a gente não percebe a importância que os nossos pais têm na nossa vida, não valoriza da forma como eles merecem, né? Muitas vezes a gente passa despercebido, né, o que eles fazem por nós, né? E muitas vezes também muitos de nós é, nos pegamos em situações onde a gente se vê dependentes, né, dos nossos pais. A gente coloca os nossos pais como apoios, né, como se fossem rodinhas numa bicicleta, e a gente fica apoiado neles, dependente dos nossos pais, né? E hoje eu quero falar sobre a importância, né, de a gente poder, né, valorizar os pais que nós temos, né? Porque se a gente tiver pensar na vida como com um viés espiritual, a gente vai perceber que não existe nada por acaso, né? O porquê que a gente nasceu dos nossos pais, né? Se a gente tiver um mínimo de espiritualidade, de noção espiritual, a gente vai perceber que não existe o acaso, né? E a gente nasceu numa família determinada, com objetivos de aprendizado determinados, né? E muitas vezes a gente negligencia isso, acha que a gente é injustiçado pelo universo, pela vida, sendo que muitas das limitações, das dificuldades que a gente enfrenta por meio, né, da nossa família, por meio das condições da nossa família, muitas vezes viemos de lares defasados, né? E já trazemos isso como carga energética de vidas passadas, se é que você acredita nisso. E a gente manifesta isso vida, na nossa vida agora, né? Na nossa encarnação presente. E tudo que a vida nos oferece é um aprendizado, é uma lição, né? Que a gente leva para a próxima vida na nossa alma, né? Como experiência kármica, como é, registros acásticos. Enfim, de modo geral, como uma memória que a gente leva dessa vida, né? Que vai ficar registrado para uma nova existência, né? Para uma nova manifestação do nosso eu, digamos assim. E muitas vezes a gente não percebe a importância disso. A gente culpa os nossos pais, culpa a vida, culpa o governo, culpa isso, culpa aquilo. A gente deixa de perceber a importância que a gente tem de ação no mundo para modificar pelo menos a nossa realidade, né? Porque muitas pessoas focam demais no mundo externo, e quando a gente foca no mundo externo, a gente não percebe que a gente é agente de transformação na nossa própria vida. A gente depende de coisas externas para ter uma vida melhor, ter uma vida. A gente culpa o meio pela nossa vida, por como a gente vive a nossa vida. Certo, existe uma parcela de peso, né, no que os outros fazem conosco, mas existe um peso muito maior naquilo que a gente faz com aquilo que fazem com a gente, né, conosco. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, essa auto responsabilidade de cuidarmos daquilo que a vida, de como a gente reage às experiências que a vida nos traz, né? E os nossos pais são exemplos fantásticos da gente poder aplicar isso, porque são deles que a gente herda, né, os nossos principais comportamentos, as nossas principais crenças, né? E muitas vezes culpamos, né, daquilo que somos hoje, né, daquilo que nos tornamos, né? Então você já deve ter se pegado em momentos culpando a própria vida, culpando as circunstâncias, principalmente seus pais, por ser quem você é, por ter as limitações que você tem, porque você aprendeu dessa forma, por causa do seu pai, por causa da sua mãe, e você não percebe que o dom da vida é a maior bênção que você poderia ter recebido de alguém, né? E a gente não nota isso. E para você estar vivo, teve que ter o consentimento do seu pai e da sua mãe, teve que ter um mínimo de atenção, de cuidado. Caso contrário, você como um ser frágil, desde o início, você não estaria vivo hoje, né? Então, não diga que não existiu nada de carinho, de afeto, de cuidado, né? Por mais que tenha sido difícil a sua convivência com seus pais, né? E eu falo isso também com os antepassados, a importância, né, da energia dos nossos antecessores, que está presente no nosso DNA, na nossa vida, né? A constelação familiar fala sobre isso, da força que vem dos antepassados, né?
E a gente precisa acionar, né, essas forças que muitas vezes ficam embotadas na nossa mente e a gente não consegue perceber isso, né? E que a gente seja um ponto de transformação e que a gente possa quebrar é, maldições que estão na nossa família também. Não para provar nada para ninguém, não para assumir responsabilidade pela vida dos outros, porque isso é contra a natureza, né? É contra a verdadeira essência, né, do ser, né? A gente é responsável pela nossa própria vida, mas a gente naturalmente reverbera transformação por onde quer que a gente passe, principalmente no meio em que a gente vive, né? Por meio da nossa própria vida, por meio do nosso próprio exemplo. Então, faça essa reflexão. Você tem sido grato pelos seus pais, pela vida que você tem, pela vida que lhe ofereceram, né? Ou você tem sido crítico, tem criticado seus pais, criticado a sua família, você não agradece, não é grato pela vida que você tem, pela vida que lhe oferece e pelas oportunidades que você tem, porque quanto maior a dificuldade, maior a possibilidade de crescimento, maior é a força que você precisa fazer e desenvolver para ser um ser melhor. Então é isso aí, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, valeu!